Fala galera, como que vocês estão? Bom, hoje vocês gostaram, né, do último Demaqui Fala, que eu falei sobre The Crown, Princesa Diana e relacionamentos líquidos. Se você ainda não assistiu, clica aqui no card que tá muito legal. E como vocês curtiram esse tipo de formato, hoje eu trouxe outra discussão, outras problematizações aqui da minha cabeça sobre a série do momento, a série que tá todo mundo comentando. Ou eu diria sobre o Duque, que tá todo mundo comentando, né? Pois é. Então, teremos hoje um tema que fala sobre Bridgerton. Hoje eu estou até um pouco mais maquiada, gravando outros conteúdos que vão sair lá no Instagram do canal. Se você não me segue lá, corre, @canal.antropop. Então a gente vai ter muito trabalho pela frente para tirar toda essa maquiagem aqui, o que é muito no meu costume, né? Vou passar um cleansing oil pra gente começar a conversar, que é esse daqui, ó, da The Body Shop. Bom, eu fiquei logo de cara interessada em assistir Bridgerton porque ele é dirigido por nada mais, nada menos do que Shonda Rhimes, né? A diretora e criadora de Grey's Anatomy, de Scandal e de várias outras séries que eu gostei muito de assistir. Apesar da Shonda ter aquele grave probleminha dela de não saber encerrar uma série, fiquei muito atraída por Bridgerton e resolvi correr atrás para assistir a série toda. Sentei para fazer a unha e numa tacada só, num dia só eu assisti a série inteira. É uma série boa? É uma série bem água com açúcar, que prende a gente, tem um romance que tem ali muitos dramas, como todo romance de época, mas ela não é exatamente uma série boa, tipo, muito boa, sabe? Tem umas coisas assim que existe muita série melhor aí pra gente assistir. Mas isso não tira o caráter de entretenimento de Bridgerton, que na realidade é baseada em uma série de livros de romance de época da Julia Quinn, e que eu sei que tem muito fã da Julia Quinn que tá assistindo Bridgerton exatamente por causa dos livros. E, bom, eu não posso dizer aqui se no quesito livro a série tá boa, mas ela me levantou uma série de questionamentos, digamos assim, problematizações sobre a questão das debutantes. Essas debutantes que aparecem na série e que na realidade é o principal evento de Londres, é o principal enredo da série, né? O debut das meninas que são apresentadas à rainha e à sociedade londrina daquele período como disponíveis para o casamento. E o casamento aqui também vai ter outra centralidade muito grande na série, porque as meninas da série são claramente criadas para o casamento. Elas são criadas e isso é dito na série até como uma forma de uma leve problematização, porque o período da época não existia muita problematização em relação a isso, mas as meninas são criadas a aprenderem a administrar uma casa, a bordar, a cozinhar. E essas meninas que estão sendo ali apresentadas para a rainha como debutantes e jovens prontas para casar, a série não aborda a idade delas, mas nós sabemos que existe já, né? Essa questão da debutante, ela não é uma coisa da série. É uma tradição que existe na nossa sociedade e é antiguíssima. As debutantes normalmente têm 15 anos de idade. Hoje, essa festa de debutante, ela não tem tanto o mesmo significado e a mesma importância social que ela tinha em períodos mais antigos. Mas a gente ainda está falando de uma cerimônia que tem significados relacionados à inserção de uma mulher, ou melhor, de uma menina nessa sociedade para o casamento e principalmente a busca pela aliança entre as famílias. E aqui que eu lembrei muito de um conceito da antropologia pensado pelo antropólogo Levi-Strauss, que ele fala sobre algumas características presentes nas sociedades humanas, características que se repetiriam em várias sociedades. A primeira delas vai ser o tabu do incesto, que rapidamente aqui, explicando para vocês, significa que em toda a sociedade humana, independente de qual seja e de onde ela seja, sempre vão existir proibições de relacionamento dentro da própria família. E aí, essas relações de parentesco que serão proibidas vão variar de sociedade para sociedade. Se a gente falar da nossa sociedade ocidental, a gente pode citar aqui, por exemplo, o relacionamento entre mãe e filho, pai e filha,
e entre irmãos. E esse incesto, ele é completamente negado e rechaçado, é inaceitável dentro das sociedades que existam relações entre grupos específicos de parentesco, irmãos e irmãs, como é o nosso caso. O problema é que, se as relações dentro da própria família são proibidas, então as famílias deveriam estabelecer relações entre elas, começar a construir laços de alianças entre elas. E como isso acontece? Através do casamento. E mais especificamente, inclusive é uma questão que o próprio Lévi-Strauss vai se referir durante um momento e depois ele reformula a forma como ele aborda esse assunto, é falar que essa aliança entre famílias, ela vem através da troca de mulheres. As mulheres de uma família, as filhas com idade para casar, serão oferecidas às outras famílias para que assim essas alianças sejam estabelecidas e as famílias consigam ter um futuro próspero com alianças políticas, econômicas e até mesmo com a sobrevivência, né, do nome e do gene da família. E, gente, isso é claramente visto em Bridgerton. É muito claro. É assim, claro como água. Desde a própria família Bridgerton está ali, né, muito preocupada em entender quem são os pretendentes da Daphne, quem são os homens que pretendem ficar com ela, até mesmo nas outras famílias que aparecem na obra, como aquela outra família que mostra que a condição financeira da família depende do casamento dessas três filhas. Aguarda só um minutinho que eu vou agora tirar o óleo do rosto e eu já volto aqui pra gente continuar o nosso bate-papo. Voltei, né? Tirei o óleo com o sabonete, tudo certinho. Hoje eu não vou fazer máscara porque o nosso papo aqui vai ser um pouquinho mais curto do que o da outra vez. Mas se você quiser ver a gente fazendo máscara, tem no vídeo anterior que tem uma aqui fala, é só você correr lá. Bom, vou passar agora um tônico. Eu gosto muito desse daqui também, do The Body Shop, de algas marinhas, é para peles mistas. E continuando o nosso papo aqui, vocês conseguiram perceber como que Bridgerton aborda essa questão da importância da aliança entre famílias? Ali, naquela sociedade que aparece em Bridgerton, a aliança entre famílias ela tem um papel central de importância. É absurdo a forma como as famílias dão importância pro pretendente e pra família que vai se ligar a elas, né? Isso quer dizer que ali significa uma questão de status, de dinheiro, de posição social. E bom, essa sociedade em que se passa Bridgerton, a gente tá falando ali da alta nobreza, aqueles que bajulavam a rainha na época aí em que a monarquia era mais comum dentro da Europa. Essas teorias levantadas pelo Lévi-Strauss eu sempre achei muito interessantes e são uma das teorias mais clássicas dentro da antropologia, porque ele se debruçou em tentar entender características que se repetiam em todas as sociedades, o que é uma coisa muito doida pra gente parar pra perceber, né? Como que é o funcionamento dos seres humanos, como que os seres humanos se relacionam e como que essas características se repetem em sociedades tão distantes e tão diferentes. Mas Bridgerton não tem nem um pouco a ver se a gente for olhar, por exemplo, para sociedades indígenas aqui do interior do Brasil ou até mesmo em outros lugares como no continente africano. Mas isso não quer dizer que lá não existam essas características presentes em todas as sociedades, como a importância da aliança entre famílias. Inclusive, o próprio nome aliança, que é a qual a gente quer receber, almeja receber aí no casamento, ou não, porque isso também é uma construção social, a ideia de casamento como um objetivo da vida de uma mulher, aqui para assistir o vídeo sobre Simone de Beauvoir, para entender mais sobre isso, vem dessa noção da aliança entre as famílias. E uma grande questão que Bridgerton traz muito bem, mas que ela serve também pra gente refletir sobre desde quando existe essa ideia de amor romântico que a gente coloca, né? Isso também tá muito a ver, tá muito ligado com o nosso papo do último Demaqui fala sobre os relacionamentos da modernidade sólida. Esse amor romântico, esse casamento por amor, ele só existe de uma história muito recente. A gente antes enxergava o casamento como quase operações de negócios. O Lévi-Strauss vai falar um pouco sobre o casamento como também uma forma de fazer com que exista a divisão sexual do trabalho nas sociedades, né? Uma divisão sexual onde é atribuído uma série de funções e características para ambos os sexos.
E aqui a gente tá falando só do sexo feminino e do sexo masculino. E a partir daí todas as sociedades por si só deveriam ter homens e mulheres para garantir essa divisão sexual. Essa observação e essa teoria do Levi-Strauss, ela vai ter várias críticas e várias observações que vão vir depois com várias teóricas, antropólogas, feministas. Se você quer vídeo sobre essa parte um pouco mais densa da antropologia, dos estudos de gênero, comenta aqui embaixo que eu vou adorar fazer pra vocês. Agora eu tô passando um pouquinho de cero de vitamina C, é tratamento mesmo. Outra questão também que ficou muito claro pra mim dentro de Bridgerton foi a idade das meninas e a forma como elas, muito novas, já eram colocadas para relacionamentos com homens absurdamente mais velhos. Eu sei que a gente tá falando aqui de outro período em que a própria noção de criança era diferente, mas veja bem, na série tem até um trecho em que um dos irmãos, o Bridgerton, que é também novinho, né, mas que é mais velho, tem mais do que 15 anos, que é a idade da Daphne, a protagonista, que é a debutante da história, ele resolve se casar. E é muito questionado. Ele é muito questionado, a atitude dele é duvidada, e eles colocam em xeque a idade dele. Será que ele tem maturidade para casar, para tomar esse tipo de decisão? E ele até questiona, mas eu sou mais velho do que a Daphne. Isso a gente consegue ver muito bem entre quase todos os arranjos de casamento, inclusive entre o próprio Duque e a Daphne, que são o casal principal. O Duque é bem mais velho que a Daphne. Daphne deve ter por volta de 15 anos. E além de tudo, essas meninas eram extremamente mal instruídas em relação à vida sexual pós-casamento. Traz aí uma série de brechas para vários abusos e várias coisas perigosas que podem acontecer. Bom, Bridgerton é uma série legal, vale a pena assistir se você tá querendo entretenimento por entretenimento. Mas, se você tá querendo uma história um pouco mais trabalhada, e se você não tem a cabeça muito no lugar, você não é tão maduro assim, cuidado com as projeções e com as expectativas que você vai criar de relacionamentos a partir dessa série. Ela traz essas questões do relacionamento, do matrimônio por negócio e romantiza bastante o casamento por amor, que era uma coisa rara naquele período. E várias outras questões um pouco problemáticas no relacionamento do Duque e da Daphne. Eu espero muito que vocês tenham conseguido entender como que essas alianças eram pensadas e eram formadas e ainda são formadas atualmente. Se você tem mais alguma outra questão para falar de Bridgerton, comenta aqui embaixo. Eu vou terminar aqui a minha skincare, vou passar agora o hidratante e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, mandem para os amigos, para as amigas. Sigam a gente nas redes sociais. Beijinho!